célula negativa e célula polarizada. Uma célula polarizada possui uma diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior, sendo o interior negativo em relação ao exterior. Essa condição é essencial para a excitação de células nervosas e musculares. Um potencial de repouso típico de uma célula em torno de 70 eV, indicando que ela é mais negativa internamente. Uma célula que sofre despolarização. A despolarização ocorre quando há uma diminuição na diferença de potencial elétrico, ou seja, o interior torna-se menos negativo, mais próximo de zero. Isso geralmente acontece pela abertura de canais de sódio, permitindo a entrada de dinamóis na célula. É um passo fundamental na geração de um impulso nervoso ou contração muscular. Manter a osmolaridade estável e suas consequências. Manter a osmolaridade constante no meio interno é vital para a sobrevivência celular. Se a osmolaridade diminuir, a célula pode inchar, e se aumentar, ela pode encolher ou até sofrer lise. Desequilíbrios osmóticos podem causar danos à estrutura celular e afetar funções vitais. Necessidade de soluto e água na hidratação. Para resolver problemas de desidratação, o corpo precisa de água e solutos, como eletrólitos. Solutos ajudam a equilibrar os gradientes osmóticos, facilitando a entrada de água nas células e mantendo a hidratação adequada. A osmose é o movimento de água do meio de menor concentração de solutos para o de maior concentração, ou seja, do menos para o mais soluto, até atingir o equilíbrio. Essa passagem ocorre através de canais de água chamados aquaporina. Transporte passivo e transporte ativo. Repetindo, o transporte passivo não requer energia, enquanto o ativo exige energia para mover substâncias contra seus gradientes de concentração. Como mencionado, significa que ela possui um potencial de repouso negativo, sendo vital para a transmissão de impulsos nervosos. Célula que sofre despolarização, processo que inicia o impulso nervoso com entrada de sódio, não mais responsável pelo potássio. Íon potássio é crucial na repolarização da célula após a despolarização, ajudando a restaurar o potencial de repouso. Hiperpolarização ocorre quando a célula torna-se ainda mais negativa internamente do que seu potencial de repouso original, dificultando a geração de um novo impulso. Isso pode ocorrer pela abertura de canais de potássio cloreto. Dificuldade de despolarizar após hiperpolarização. Como a membrana torna-se mais negativa, é necessário um estímulo maior para atingir o limiar e gerar um novo potencial de ação. Bomba de sódio, potássio, não mais capa lactose. Transporta 3 íons Na+ para fora da célula e 2 íons de K+ para dentro, usando energia de ATP. Essa bomba mantém as diferenças de concentração de íons essenciais para o potencial de repouso e funcionamento celular. Protocolo da sinapse química e como ela funciona. A sinapse química, o impulso nervoso chega ao terminal do neurônio, causando a liberação de neurotransmissores com acetilcolina na corteza sináptica. Esses neurotransmissores se ligam aos receptores da membrana do neurônio pós-sináptico, abrindo canais iônicos e gerando um novo potencial de ação. Essa comunicação permite a passagem de sinais entre neurônios ou entre neurônios e músculos. Célula negativa e célula polarizada. A célula polarizada possui uma diferença de potencial elétrico interior e o exterior, sendo o interior negativo em relação ao exterior. Essa condição é essencial para a excitação de células nervosas e musculares. O potencial de repouso típico de uma célula é em torno de 70 eV, indicando que ela é mais negativa internamente. O célula que sofre despolarização. A despolarização ocorre quando há uma diminuição da diferença de potencial elétrico, ou seja, o interior torna-se menos negativo, mais próximo de zero. Isso geralmente acontece pela abertura de canais de sódio,
permitindo a entrada de nada mais na célula. É um passo fundamental na geração de um impulso nervoso ou contração muscular. Por manter a osmolaridade estável em suas consequências. Manter a osmolaridade constante no meio interno é vital para a sobrevivência celular. Se a osmolaridade diminuir, hiposmose, a célula pode inchar e se aumentar. Hiperosmose, ela pode encolher ou até sofrer lise. Desequilíbrios osmóticos podem causar danos à estrutura celular e afetar funções vitais. Por necessidade de soluto e água na hidratação. Para resolver problemas de desidratação, o corpo precisa de água e solutos, como eletrólitos. Solutos ajudam a equilibrar os gradientes osmóticos, facilitando a entrada de água nas células e mantendo a hidratação adequada. Osmose. A osmose é um movimento de água do meio de menor concentração de solutos para o de maior concentração, ou seja, do menos para o mais soluto, até atingir o equilíbrio. Essa passagem ocorre através de canais de água chamados aquaporins. Transporte passivo e transporte ativo. Repetindo, o transporte passivo não requer energia, enquanto o ativo exige energia para mover substâncias contra seus gradientes de concentração. Célula negativa e polarizada. Como mencionado, significa que ela possui um potencial de repulso negativo, sendo vital para a transmissão de impulsos nervosos. O célula que sofre de despolarização, mais uma vez, processo que inicia o impulso nervoso com entrada de sódio na mais. Responsável pelo potássio, o íon potássio, K+, crucial na repolarização da célula após a despolarização, ajudando a restaurar o potencial de repouso. Repolarização ocorre quando a célula torna-se ainda mais negativa internamente do que seu potencial de repouso original, dificultando a geração de um novo impulso. Isso pode ocorrer pela abertura de canais de potássio ou cloreto. Dificuldade de despolarizar após hiperpolarização. Como a membrana torna-se mais negativa, é necessário um estímulo maior para atingir o limiar e gerar um novo potencial de ação. Bomba de sódio, potássio, não escapa mais. Transporta 3 íons de Na+ para fora da célula e 2 íons de K+ para dentro, usando energia de ATP. Essa bomba mantém as diferenças de concentração de íons essenciais para o potencial de repouso e funcionamento celular. O que ocorre na sinapse química como funciona? A sinapse química, o impulso nervoso chega ao terminal do neurônio, causando a liberação de neurotransmissores, como a acetilcolina em uma fenda sináptica. Esses neurotransmissores se ligam aos receptores na membrana do neurônio pós-sináptico, abrindo canais iônicos e gerando um novo potencial de ação. Essa comunicação permite a passagem de sinais entre neurônios ou entre neurônios e músculos. Tem então para fundo, composição e regulação são essenciais para a manutenção da homeostase, incluindo a composição de água, solutos e o equilíbrio osmótico. Explicação: o meio interno refere-se ao ambiente líquido dentro do corpo, formado principalmente por líquidos como plasma sanguíneo, líquido intersticial e intracelular, para que o organismo funcione corretamente. Essa composição precisa ser regulada de forma precisa, mantendo proporções adequadas de água, solutos, como sais e outras partículas. Essa regulação garante que as funções celulares ocorram de maneira eficiente e que o organismo sobreviva às variações do ambiente externo. Potenciais de difusão. Diferentes concentrações de solutos e água podem gerar forças de difusão que influenciam o transporte de substâncias e o equilíbrio hídrico. Explicação: difusão é o movimento de partículas de uma região de maior concentração para uma de menor concentração. As diferenças de concentração de solutos ou água nos compartimentos corporais criam forças que tendem a equalizar essas diferenças. Esses potenciais de difusão, como o gradiente osmótico, são essenciais para o transporte de nutrientes, remoção de resíduos e manutenção do equilíbrio hídrico entre os diferentes compartimentos do corpo. Regulação do volume e da composição do meio interno. Alterações na concentração de sódio plasmático podem levar a condições clínicas como hiponatremia ou hipernatremia, evidenciando a importância do controle do volume e composição dos líquidos corporais. Explicação: o sódio é um dos principais íons que regula o volume e a osmolaridade dos líquidos corporais. Quando há diminuição excessiva de sódio no plasma ou aumento excessivo, hipernatremia, podem ocorrer problemas de equilíbrio hídrico, levando a sintomas como edema, desidratação ou alterações neurológicas. Portanto, o corpo precisa controlar rigorosamente esses níveis para manter a saúde.
Conceito de osmolaridade, a medida da concentração total de partículas dissolvidas na solução, fundamental para compreender o equilíbrio hídrico e a troca de água entre os compartimentos corporais. Explicação: a osmolaridade indica quantas partículas de sais, ureia, glicose existem por litro de solução. Quanto maior a osmolaridade, maior a tendência de água a se mover para equilibrar as concentrações, influenciando a quantidade de água dentro e fora das células. Assim, a osmolaridade ajuda a entender como o corpo regula a troca de água entre os compartimentos, garantindo que as células mantenham seu volume e funcionamento adequados. A osmolação funciona através de um conjunto de processos que regulam a composição de água e sais dos organismos, mantendo a osmolaridade no meio interno dentro de limites fisiológicos. Essa regulação envolve principalmente a entrada, saída, retenção e eliminação de água em uso controlada por órgãos especializados em ações hormonais. Como funciona a regulação? Com detecção de mudanças na osmolaridade, o corpo monitora a concentração de partículas dissolvidas no sangue e nos líquidos corporais, detectando se aumento ou diminuição da osmolaridade dos postos hormonais. Quando aumenta a osmolaridade, desidratação ou perda de água, o cérebro libera um hormônio antidiurético, ADH, que aumenta a permeabilidade dos túbulos renais à água. Isso resulta na reabsorção de água pelos rins, formando urina mais concentrada, ajudando a reter água. Quando há excesso de água, hiperidratação, a produção de ADH diminui, reduzindo a reabsorção de água pelos rins. Assim, mais água é eliminada da urina e fica mais diluída. O ajuste na quantidade de sais. O organismo também regula a quantidade de sódio e outros íons através dos rins e, em alguns animais, por glândulas específicas, garantindo que a concentração de minerais seja adequada às necessidades fisiológicas dos participação dos órgãos e estruturas. Nos rins, a principal função é filtrar o sangue e ajustar a quantidade de água e sais eliminados na urina. Em animais aquáticos marinhos, há mecanismos para excretar o excesso de sal, enquanto em animais de água doce, eles absorvem sais e eliminam grande quantidade de água. Alguns animais, como répteis, aves e mamíferos, possuem estratégias adicionais, como glândulas de sal ou alterações da concentração de urina, para lidar com diferentes ambientes. A osmolação é um equilíbrio dinâmico entre a quantidade de água e sais que entra. É processada por órgãos como os rins sob controle hormonal, garantindo que o meio interno tenha a osmolaridade adequada às funções celulares e metabólicas. Simpático, cofa, baixo, sistema nervoso autônomo, que geralmente promove respostas de luta ou fuga em situações de estresse ou emergência. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares, segmentos termo erectores. Essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapses em gânglios simpáticos localizados perto da medula. Gânglios laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das veias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, Sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Como funciona e ocorre? É uma parte do sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga em situações de estresse ou emergência. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares. Segmentos pelo hálito, essas fibras saem da medula,
atravessam os nervos espinhais e fazem sinapses em gânglios simpáticos localizados perto da medula, gânglios laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para Oxigênio do corpo. Quando funciona o cobre, é uma parte do sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga em situações de estresse ou emergência. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares, segmentos do hélio. Essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapses em gânglios simpáticos localizados perto da medula e os laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares. Essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapses em gânglios simpáticos localizados perto da medula e os laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Parasimpático. Como funciona o core? Atua predominantemente na conservação de energia e na manutenção das funções de repouso. Seus neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico, núcleos do nervo vago principalmente, e na região sacral da medula espinhal, sacrais S2 a S4. As fibras pré-ganglionares saem do SNC e fazem sinapses em gânglios próximos ou dentro dos órgãos-alvo. Os neurônios pós-ganglionares localizados próximos ou dentro do órgão liberam principalmente acetilcolina, promovendo efeitos de descanso e digestão. Isto inclui diminuição da frequência cardíaca, aumento da atividade do trato gastrointestinal, aumento da secreção glandular, contração da bexiga, entre outros. O que é mais importante, sua principal missão é conservar energia, promover a digestão, reparo dos tecidos, relaxar os músculos e facilitar funções associadas ao repouso, recuperação e manutenção do organismo em condições de calma. Sistema nervoso parasimpático. Como funciona e ocorre? Atua predominantemente na conservação de energia e na manutenção das funções de repouso. Seus neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico, núcleos do nervo vago principalmente, e na região sacral da medula espinhal, sacrais S2 a S4. As fibras pré-ganglionares saem do SNC e fazem sinapses em gânglios próximos ou dentro dos órgãos-alvo. Os neurônios pós-ganglionares localizados próximos ou dentro do órgão liberam principalmente acetilcolina, promovendo efeitos de descanso e digestão. Isto inclui diminuição da frequência cardíaca, aumento da atividade do trato gastrointestinal, aumento da secreção glandular, contração da bexiga, entre outros. O que é mais importante,
Sua principal missão é conservar energia, promover a digestão, reparo dos tecidos, relaxar os músculos e facilitar funções associadas ao repouso, recuperação e manutenção do organismo em condições de calma. Sistema nervoso viciado, também conhecido como sistema nervoso autônomo externo, é responsável pelo controle voluntário e autônomo das funções vitais dos órgãos internos, como o coração, pulmões, fígado, trato gastrointestinal, rins, entre outros. Ele opera sem a necessidade de consciência consciente, garantindo a homeostase do organismo mesmo em condições variáveis do ambiente interno e externo. Sistema nervoso visceral autônomo. Como funciona e ocorre? O sistema nervoso visceral é formado por um conjunto de neurônios organizados em circuitos que conectam o sistema nervoso central, Composto principalmente pelo cérebro e medula espinhal, a órgãos, glândulas e sistemas internos. Ele possui vias aferentes sensoriais, que transmitem informações do interior do corpo para o SNC, como alterações na pressão arterial, composição do sangue, distensão de órgãos e temperatura. as vias eferentes Motora, saem do SNC e dividem em dois grandes ramos. o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que atuam de forma coordenada e muitas vezes antagônica. Os neurônios eferentes Ganglionares, enviam seus axônios até gânglios autônomos, onde fazem sinapse com neurônios pós-ganglionares, que por sua vez inervam os órgãos-alvo. e é mais importante, a função é regular e voluntariamente as atividades dos órgãos internos, mantendo o equilíbrio interno do corpo, homeostase, ajustando a circulação, digestão, respiração, metabolismo, entre outros processos essenciais. As fibras que compõem o sistema nervoso simpático e parasimpático são responsáveis pelas vias de funções específicas dentro do cérebro. Essas fibras transmitem informações através das vias aferentes e aferentes, motor e integrador, que controlam as funções automáticas do corpo, como a circulação, a termorregulação e a resposta ao estresse. Especificamente a menção ao nervo vago, uma importante fibra parasimpática que desempenha um papel crucial na regulação da frequência cardíaca e na função cardiorrespiratória, especialmente em peixes e outros vertebrados. Além disso, o texto destaca que há uma lateralização do nervo vago em alguns peixes, indicando diferentes funções de cada lado na regulação cardíaca, o que demonstra a especialização das fibras nervosas envolvidas nesse controle. Portanto, as fibras Wisner discutidas incluem fibras do sistema simpático, fibras do sistema parasimpático, mais do nervo vago, fibras aferentes e inferentes, que transmitem sinais sensoriais e motores essenciais para a regulação automática das funções fisiológicas. Simpático, fibras do sistema parasimpático, como as do nervo vago. Fibras aferentes e eferentes que transmitem sinais sensoriais e motores essenciais para a regulação automática das funções fisiológicas. Aferente igual chega ao cérebro, eferente igual sai do cérebro. Fibras do sistema simpático, Gosto do nervo vago. fibras aferentes e eferentes que transmitem sinais sensoriais e motores essenciais para a regulação automática das funções fisiológicas. Aferente igual cérebro. O cérebro, eferente igual sai do cérebro. Vic e VEC são termos utilizados na fisiologia para descrever potenciais elétricos na membrana das células excitáveis, como neurônios e fibras musculares. VIC, potencial da membrana em repolarização ou corrente de réplica, refere-se ao potencial de membrana durante processos de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a despolarização. VEC, potencial de equilíbrio de cálcio, ou valor de equilíbrio de cálcio, geralmente se refere ao potencial de equilíbrio para o íon cálcio. Esse potencial é a diferença de potencial na qual a força elétrica que atua sobre o íon equilibrar, e a força química define o gradiente de concentração, basicamente indica a direção do fluxo de cálcio através da membrana quando o potencial da membrana atinge esse valor. Resumindo, VIC, relacionado a fases de repolarização do potencial de ação, potencial de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular.
Potencial de membrana em repolarização ou corrente de réplica. Refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase que a célula retorna ao seu potencial original após a potencial de equilíbrio para o íon de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico preciso na membrana celular. Fitzgerald, termos utilizados na fisiologia para descrever potenciais elétricos na membrana de células excitáveis, como neurônios e fibras musculares. Potencial de membrana em repolarização, corrente de réplica. Refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a despolarização. VEC, potencial de equilíbrio de cálcio. O valor de equilíbrio de cálcio geralmente se refere ao potencial de equilíbrio para o íon cálcio. Esse potencial é a diferença de potencial, na qual a força elétrica que atua sobre o íon equilibraria a força química devido ao gradiente de concentração. Basicamente indica a direção do fluxo de cálcio através da membrana quando o potencial da membrana atinge esse valor. Resumindo, fique relacionado a fases de repolarização do potencial de ação. Potencial de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular. Fique relacionado a fases de repolarização do potencial de ação. Potencial de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular. Potencial de membrana em repolarização, corrente de réplica. Refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a despolarização. VEC, potencial de equilíbrio de cálcio. O valor de equilíbrio de cálcio geralmente se refere ao potencial de equilíbrio para o íon cálcio. Esse potencial é a diferença de potencial, na qual a força elétrica que atua sobre o íon equilibraria a força química devido ao gradiente de concentração. Basicamente indica a direção do fluxo de cálcio através da membrana quando o